Olá, pessoal! Hoje eu vou fazer para vocês essa carinha dessa abelha, tá? Eu vou fazer ela toda por partes. Esse risco eu não posso doar, porque é um projeto, enfim. Vocês vão entender, mas vocês vão tirar essa abelhinha, tirar a referência dessa e podem fazer outras abelhinhas, tá bom? O primeiro passo que eu faço é o quê? Tinta sépia diluída, que eu já tenho preparada, tá? Eu venho com um pincel alfinete e vou contornar os olhinhos dela para não perder, certo? Esse é o primeiro passo, para vocês não perderem. Então, eu venho com o sépia, ó, pouquinho, o pincel filete, um pincel bom, filete. Esses que eu uso é o 425, ó, número 0, tá? Quando eu gosto muito dele, para fazer esse tipo de trabalho, certo? Contorno, não faço os cílios, não faço as sobrancelhas, porque isso aí eu gosto de fazer a mão livre mesmo. Ó, vou direitinho contornando, certo? Porque pra gente não perder o risco. Contornei o olho, eu venho também aqui, essa boca, se vocês quiserem contornar, ótimo. Eu não contorno, mas quando eu vou ensinar, eu gosto de ensinar as meninas contornando, que é pra não perder. Certo? Então, ó, faço isso com um bem leve, tá? Deixo secar, espero secar. Quando secar, eu venho aplicar a tinta, ok? Então, gente, com tudo contornado, o que eu vou fazer? As cores que eu vou usar no rostinho da abelha. Essa daqui é marfim, amarelo ouro, caramelo, marrom e branco, tá? Então, eu vou iniciar, ó, nas partes mais claras, se você tiver uma referência. Se você não tiver, eu vou mostrar pra vocês. Aqui eu tô com um pincel pequeno, mas vocês podem usar um pincel chato, tá? Ó, vou iniciar nas partes claras, com o marfim, certo? Vou colocar onde eu quero mais luz, eu coloco o marfim, certo? Aqui embaixo dos olhos. E vou suavizando, tá? Não deixo marcado, pra não ficar a pintura pesada, certo? Vou fazer isso no rostinho dela. Vocês estão vendo que eu não vou preencher tudo. Eu não quero preencher tudo. Eu quero fazer um encontro de cores. Então, não é importante pra mim fazer esse preenchimento completo, certo? Não é interessante. Ó, coloquei o marfim em determinados lugares. Suavizei a parte que eu coloquei. Aí eu venho com o amarelo ouro. Eu já venho com o amarelo ouro de lá, ó, lá do canto, certo? E vou esfumando, trazendo em direção ao marfim, tá bom? Então, vou fazer isso. Ó, vou matizando com calma, certo? Aqui, ó, em alguns lugares, ó. Vocês estão vendo que eu não trouxe até aqui em cima, completo, né? Já para deixar esse foco de luz, que não gosto depois de vir com a luz seca e tacar em cima do amarelo ouro. Eu, particularmente, não gosto. Eu gosto de vir assim, deixar primeiro um foco de luz, certo? Então, eu venho, ó. E vou matizando em cima do marfim. Os cachorros estão lá em cima brigando. Cristal, ninguém pode chegar perto da gente. Isso é porque Márcio tá lá em cima, meu esposo tá lá em cima. Mas ninguém pode chegar perto da gente que Cristal vai brigar. Impressionante. Quando o bichinho do Fred chega perto. Olha só.
certo? Vê que eu tô respeitando, que eu tô fazendo rápido pra vocês verem. Vê que eu tô respeitando as partes, né, marfim, ó. Aqui eu venho com mais marfim, ó. Coloquei, suavizei. Venho com mais marfim aqui, ó. Aqui no meio também, ó. Vou suavizar. E tudo é carinho, gente. Pintura é carinho. Vocês têm que parar, ver. Se precisa mais, retoca, entendeu? Faz um carinho, alisa. Onde tem que alisar, onde não tem que alisar, você não alisa. Você dá batidinhas, enfim. Mas você tem que ter esse carinho com a pintura, certo? Ó, já ficou um foco de luz, né? Depois ela vai clarear mais, certo? Aqui tá faltando amarelo ouro. Não tenham pena de gastar tinta. Eu sempre disse isso para minhas alunas, não tenham pena de gastar tinta, mas enfim. Não é exatamente do tipo gastar, é botar a tinta no lugar onde ela precisa. Certo? E ainda estou com o pituá, tá vendo? Para fazer esse trabalho, o melhor são esses pituás pequenos. Esse aqui é o número 2. Eles são ótimos para fazer esse trabalho, para não deixar marcado. Certo? Agora eu vou trocar de pincel. Ai, meu Deus, eu não acredito que esses cachorros estão assim, estressados. Eu vou trocar de pincel, ó, com o pincel chato. Esse aqui é um tamanho 8, mas vocês pegam o que vocês se adaptarem melhor. E eu vou fazer as sombras, tá? O contorninho. E vou suavizando, ó. Coloquei, isso é o caramelo que eu tô usando, tá, pessoal? Coloquei o caramelo, ó, suavizei. Aqui também, ó, suavizei. Onde tem o amarelo ouro, eu vou colocar o caramelo. Certo? Então, eu venho com o caramelo em toda a parte onde tem o amarelo ouro. E vou suavizar. Faço o contorno e suavizo, ó. Olha o movimento, certo? Aqui também, ó. Esse tecido é algodão cru, esse aqui vai ser uma eco bag. Vai ser não, já é uma eco bag. Suavizei. Certo? Aqui embaixo do nariz, você coloca embaixo. E em cima. Faz a bolinha, tá? Mas essa bolinha eu vou fazer ela preta. Vou preencher ela preta. Certo? Abelhinhas eu gosto de fazer o nariz preto. E joaninhas eu gosto de fazer o nariz vermelho. Então, aqui, ó, também vou novamente preencher. Preencher não, como é? Fazer a sombra. Aqui. Sombra. E vale lembrar que aqui tá tudo molhado, viu, gente? Tá tudo úmido sobre úmido, não tá nada seco. Tudo úmido sobre úmido. Ó. Vou botar um pouco aqui. Aqui contornei esse laçarote, que ela tem aqui esse laçarote lindo. Tá?
suavizar mais. Você tem que ter um certo capricho para trabalhar nesse tipo de algodão cru. Porque ele, às vezes só, ele é chatinho, só às vezes. Mas se você trabalhar ele com carinho, ele desliza a tinta direitinho, tá? Ó, coloquei aqui também. Agora eu vou colocar aqui na boquinha. Na parte de baixo, vê que a parte de cima tá claro. Então, nessa parte de baixo, ó, eu vou contornar ela com o caramelo. Certo? E aqui, ó. Certo? Vocês estão dando pra ver. É a luz também, enfim. Deixa eu ver se eu consigo mudar essa luz de lugar. Aqui eu vou, nesse tracinho eu vou botar um pouquinho aqui embaixo. Pronto. Agora eu vou passar a profundidade com o marrom, certo? Então, gente, aqui eu vou passar o marrom, tá? Ó, no cantinho do pincel, esse aqui é um pincel número 4. Percebam que a luz melhorou, né? Troquei a luz de posição. Enfim. Ó, passei aqui, ó, marrom. Escureci aqui um pouco, certo? Vou fazer isso em tudo onde tem o caramelo. Entenderam? Que é pra dar uma profundidade maior. No nariz ali eu já fiz, no olho eu já fiz, agora eu vou fazer aqui no nariz. E o que eu vou fazer? Que eu gosto de fazer? Eu vou fazer uma leve curva, ó, assim, ó, na boquinha aqui, ó, tá vendo? Bem fraquinho. Pra dar como se fosse a entender que é um cortezinho, entendeu? Gosto sempre de fazer isso quando eu tô fazendo bichinho. Certo? No olho eu já passei pra vocês verem. Vou passar aqui em volta tudo, o marrom, certo? Pode ser o cerâmica, mas eu prefiro o marrom. Nesse caso aqui da joaninha, da abelhinha, tá? Viram o resultado? Olha a diferença. Então, por isso que eu gosto de aprofundar, tá? Não puxando tanto quanto eu puxei o caramelo. Aqui na boca também, ó. Tá vendo? Então, todo o rostinho vocês vão fazer nesse jeito. De bichinho assim, tipo abelhinha, joaninha. Só vão alternar as cores, né? Aqui o cortezinho que ela tem aqui embaixo da boquinha, tá? Aqui ela também tem um cortezinho. Mas isso é com o tempo a gente faz direitinho. E é isso, tá? Eu vou fazer aqui o restante e volto pra vocês fazendo a luz. Então, gente, aqui, ó, já fiz todo, né, em volta, o contorninho, como a gente fala, a sombra em volta do rostinho, tá? Com o marrom. Agora eu venho com o branco e venho em determinados pontos. Ele ainda tá úmido, tá? E venho em determinados pontos. Onde tá claro, eu vou colocar o branco, ó. Certo? Isso aqui tudo úmido, que eu tô fazendo tudo úmido, tá? Úmido sobre úmido, certo? Coloquei o branco, suavizei. Também tô com o pituá aqui só de um ladinho. É cerradinho esses meus pituás que eu uso pra fazer essas coisas, eles são mais velhinhos. É quando vai ficando cerradinho, certo? Ó, clareei aqui. Onde tá claro eu vou clareando.
Ah, você percebe o claro e percebe o escuro. Então, eu não vou botar o branco aqui embaixo, eu vou botar o branco em cima, entenderam? Essa distribuição de cores que muitas pessoas precisam entender. Muita gente chega, mas eu não sei onde eu vou colocar o branco. O branco você sempre vai colocar onde tá mais claro. Nesse caso aqui, tá? Que é pra sobressair. Tudo que eu quero que dê volume, eu clareio. E tudo que eu quero que dê profundidade, eu escureço. Certo? Aqui, ó. Clareei aqui. Vê que levantou, né? Aqui, ó. Eu vou fazer essa curvinha aqui. E vou com um pouquinho do rosa. Esse aqui eu vou usar pink, mas eu uso ou rosa chá, ou rosé, e fazer a bochechinha dela, tá? Eu gosto de colocar nesse cantinho e vir puxando. Ó, coloquei lá e venho puxando um pouco. Eu nunca vou fazer só a bolinha ali em cima, entendeu? Eu coloquei e venho puxando um pouco. Não é aquele tipo fazer só uma rodinha aqui, você não vai fazer. Você botou aqui, ó, e distribuiu, certo? Então, é isso. É igual você tá fazendo uma maquiagem. Pintar um rostinho é como se você tivesse fazendo uma maquiagem. Quando você quer que clareie testa, nariz, você clareia, né? A testa, aqui em cima das sobrancelhas, às vezes. E onde você quer escurecer, ao redor, aqui os olhos, parte dos olhos, entendeu? É igual mesmo fazer uma sobrancelha, uma maquiagem no rosto, entendeu? Pintura em rosto é isso. Aqui, ó, eu vou clarear um pouquinho. Pra simular um queixinho, tá? Então, é isso. Esse é o rostinho, a primeira fase do rostinho. Eu vou fazer agora os olhinhos e a boca pra finalizar aqui, tá bom? Então, gente, vou fazer os olhinhos, ó. O pincel 421, número 2, é o que eu gosto de fazer olhinho, tá? Nessa parte aqui, eu vou preencher com branco. Vê que ele tá bem dividido. Eu não perdi os olhos, eles estão no lugar. Por quê? Porque eu fiz a divisão, não é isso? Preenchi essa parte com branco. Eu gosto de botar uma sombra nesse branco, tá? Ou com sépia ou com cinza. Eu boto aqui, ó, no cantinho de baixo, no cantinho de cima e suavizo, certo? Não gosto de deixar aquele olho branco, branco mesmo, tá bom? Preenchi, então aqui eu venho agora com o marrom nessa segunda linha, tá vendo, ó? Olha como o pincel ele entra perfeitamente dentro do risquinho, ó, tá vendo? Ele faz, é por isso que eu gosto desse pincel. Ó, ele faz perfeitamente o olhinho, certo? 4, 2, 1 da Condor, ó. Botei o marrom e agora eu vou botar o preto. Vamos perder o medo de fazer olhinhos. Eu tenho muitas alunas que têm medo de fazer olhinho. E eu deixo elas fazerem, errarem, para eu consertar. Porque eu não gosto de fazer nada pro aluno. Se a tia faz o trabalho do aluno, o aluno não aprende. Isso é em tudo, não é verdade? Então, eu gosto que elas façam e depois eu conserto. Eu prefiro assim. Tá vendo? Vou fazer o outro, depois eu volto fazendo os cílios. Então, gente, olhinhos prontos. A única coisa que faltou foi aqui, ó.
colocar aqui no meio o branco, ó, tá vendo? Ele úmido ainda, molhado. E faço isso, ó, varro para os dois lados, tá? Então, coloco o branco e varro para os dois lados. Isso eu gosto de colocar antes do preto. Acabei esquecendo, enfim. Me perdoem, tá? Depois eu clareio mais quando secar, tá bom? Então, agora eu vou fazer a boquinha. Vocês estão vendo essa parte aqui? Essa parte aqui, ó. Eu vou preencher com o vinho. Certo? Preenchi com o vinho, ó. E essa parte aqui, essa linguinha que sobrou, que ela tá com a boquinha aberta, né? Eu vou preencher com o rosa chá. Certo? Ó. A mão tremeu um pouco, treme mesmo, gente, não tem jeito. Essa que diz que a mão não treme, é uma felizarda, né? Então, olha ali a linguinha, o que é que eu vou fazer com a isca do branco, ó. Eu vou vir aqui e vou... Foi muito branco. Botar um pouquinho ali, pra levantar essa linguinha, tá bom? Então, agora, depois de sair tudo pronto, eu vou fazer os cílios, as sobrancelhas, tá? Com aquele pincel que eu contornei no início os olhos. Aí eu posso fazer ou com o sépia, que eu já tenho diluído, ou com o preto, tá? Eu vou fazer aqui com o sépia. Ó, primeiro eu vou fazer esse de cá, porque depois minha mão vai em cima e termina a manchar. Vou botar aqui, ó, em cima. Vou puxar um pouco. Eu já fiz um olhinho aí um dia desse e ensinei mais ou menos como vocês vão treinar. Ó, botou, ó, puxou, tá vendo? Aqui, ó, botou em cima, ó, e puxou, certo? Aqui, ó, você vem, faz esse contorno. Aqui também. Ó. Sempre o pincel em pé, certo? E aqui eu vou fazer a sobrancelha, ó. Certo? De novo, ó. Contorno aqui. Aí venho aqui do preto, ó. Do preto eu venho e pra baixo. E do preto eu venho e pra cima, ó. Não precisei nem recarregar o pincel, tá vendo? Contornei aqui, ó. Tá vendo que eu não precisei nem carregar o pincel, porque a tinta tá fluida, tá bem diluidinha, ó. Certo? Essa tinta eu não só uso pra contorno desse jeito. Ó. Certo? E aqui eu venho aqui, ó. Tipo uma cobrinha, um S, um número 3, entendeu? Desse jeito, eu gosto de fazer, tá bom? Então, por isso que eu não tiro o risco de cílio, nem risco de sobrancelha. Aqui, eu venho aqui e faço essa leve curva pra acentuar mais. E aqui eu vou contornar, ó. Vou subir aqui. Aqui eu vou dar esse corte. Contorno aqui, ó. Gosto também de contornar a linguinha. E aqui embaixo, pra simular esse queixinho, eu gosto de fazer esse cortezinho, tá? Então, terminamos aqui, praticamente, ó. O que é que eu vou fazer? Vou colocar mais branco aqui, ó. Clarear mais aqui.
certo? Nesse aqui, ó, eu vou dar umas batidinhas com branco, ó. Certo? E eu gosto de fazer também com esse pincel filete um cortezinho assim, ó, no olho, uma vírgulazinha, certo? Essa daqui eu viro pro outro lado, uma eu virei para um lado, outra pro outro, ó. E aqui eu venho, ó, coloco um pinguinho aqui, do outro lado eu tento colocar sempre na mesma direção, tá? Coloco um pinguinho aqui, no outro lado eu venho e coloco na mesma direção, tá bom? Aqui, ó, venho 1, 2, um em cima, um no meio e um embaixo, um em cima, um no meio e um embaixo, fazendo curvinha, tá bom? Uma aqui, outra aqui, uma aqui e outra aqui, é isso. E assim você vai deixando os olhinhos bem carinhosinho. Quanto mais você fizer essas bolinhas assim, os pinguinhos, ele fica mais carinhosinho, mais meiguinho, entendeu? Então é isso, gente. Esse é o rosto da abelhinha, tá bom? Nossa primeira parte. No próximo vídeo eu volto com outras etapas, tá bom?